Israel cancela o cessar-fogo com Hamas na faixa de Gaza e já temos ataques contra o território palestino, inclusive com familiares dos reféns israelenses que estão na faixa de Gaza tecendo uma série de protestos contra o governo Benjamin Netanyahu. Vai lembrar, pessoal, que o Brasil fez uma reunião com representantes da Palestina e teceu uma série de críticas a Israel, além de propor algumas soluções que, penso eu, não serão adotadas. Enquanto isso, os hutis se manifestam e garantem que enquanto Israel não promover a paz na faixa de Gaza, os ataques continuarão em mais posições, não só contra os Estados Unidos, na região do Estreito de Bab al-Mandeb, mas também no território israelense. Falar um pouquinho também, galera, sobre a importante ligação, talvez a mais importante de 2025, entre Trump e Putin, que foi vista com ótimos olhos pelos dois lados, inclusive com alguns acordos sendo estabelecidos, como a finalização dos ataques contra as centrais elétricas e também de infraestrutura da Ucrânia. Outros pontos, como negociações do Mar Negro, troca de prisioneiros e até mesmo uma partida de hóquei foi acordada entre os dois lados. Quer dizer, então, que estamos próximos de uma paz? Eu diria que não é exatamente assim, inclusive porque Zelensky, na Finlândia, já exigiu também algumas contramedidas por parte dos russos. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Ucrânia, que perde quase que completamente o território de Kursk, mas segundo algumas fontes ucranianas, começa a avançar em direção a Belgorod, e a Alemanha, que aprova o plano de financiamento na casa de 500 bilhões, que pode subir brevemente para 700 bilhões de euros no maior plano econômico de defesa, pelo menos até o momento, do continente europeu. O que será que significa para a Europa, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção, hein? Tô falando para vocês que eu sou parceiraça, inclusive, da maior conta internacional do Brasil, que é a Nomad. E ela tá oferecendo para você, nesse momento que o dólar chegou na casa, pessoal, de 5,56. Compara com os valores do passado, hein? Cara, caiu bastante, tá? Não é uma recomendação de investimentos, mas geralmente é quando eu aproveito para fazer alguns aportes ali no exterior, enfim, diversificar minha carteira, ela tá oferecendo para você, além de ter as melhores taxas do mercado, ser super simples de abrir a sua conta, galera, no mesmo dia, geralmente, tá, você já é aprovado, você não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, a possibilidade na sua primeira compra de dólares ter acesso com o cupom Ricardo20 até $20 de cashback. Galera, isso é sensacional, tá? Para você ter, por exemplo, um aplicativo que você consegue só deixar o dólar parado ou fazer investimentos no exterior, renda fixa, renda variável, inclusive com 0 de taxa de corretagem, e além de tudo a Nomad é aceita em mais de 180 países. Vai fazer uma viagem, por exemplo, não tem sentido porque você ficar convertendo o câmbio por aqui e por ali. Galera, você leva a Nomad é aceita em mais de 180 países. Além disso, há disponibilidade também do cartão Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, pô, galera, de só pagar minhas contas do dia a dia, e eu já vou ganhando cashback dolarizado. Posso trocar os pontos do cartão por descontos na conversão cambial, além de vários outros benefícios, como Nomad Lounge, enfim, consulte ali as condições, a Nomad é sensacional. Eu costumo falar, galera, que assim, eu sinto honrado e feliz de ter parceria com a marca, porque acho que ela democratizou acessos a investimentos que eram voltados só a uma pequena classe da população brasileira. Então, de novo, não é recomendação, mas caso você queira, galera, ter acesso à Nomad, link na descrição ou QR Code destacado aqui na tela para vocês e tem acesso à Nomad. De verdade, é sensacional. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, nós tivemos uma notícia não muito positiva, como eu já tinha adiantado para vocês. E não porque eu sou um grande gênio da geopolítica, mas porque era meio óbvio que isso ia acontecer, que o cessar-fogo entre Israel e Hamas, Israel e faixa de Gaza, foi finalizado. A primeira fase do acordo, ela já tinha vencido, só que hoje ainda restam cerca de 60 reféns que ainda estão na faixa de Gaza. Só que o Hamas alegou que só iria libertar esses próximos reféns caso as negociações avançassem para a segunda fase. E a segunda fase previa que Israel tirasse completamente as suas tropas da faixa de Gaza, coisa que Israel não ia fazer. Também já tinha adiantado para vocês por quê? Porque para que isso acontecesse, Israel praticamente estaria garantindo que o Hamas vai continuar com uma espécie de governo local. E Israel não admite que isso aconteça. Então Israel não queria ir para a segunda fase do cessar-fogo e o Hamas, claro, né, os palestinos alegavam que enquanto não fosse para a segunda fase,
fase, também não tinha um novo acordo estabelecido. O que Israel, inclusive, estava propondo é que houvesse um adiamento desse cessar-fogo até o fim do período de Ramadã, depois até o fim do período da Páscoa judaica, para aí depois, talvez, negociar uma segunda fase. Galera, convenhamos, estava, né, no dito popular, cozinhando o galo aí, enrolando, só porque não queria chegar na segunda fase. Depois de várias críticas, pressão inclusive dos Estados Unidos, os próprios americanos, tá? Garantiram que eles foram avisados, a Karine Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, garantiu que sim, Israel avisou que faria essa ofensiva contra a faixa de Gaza, e os Estados Unidos autorizaram. Segundo os Estados Unidos, o que o grupo fez foi escolher a guerra contra Israel. Então, nada mais natural que os israelenses avançassem. E todo aquele papo de cessar-fogo, enfim, era talvez um dos maiores sintomas, seja que o Itamar Ben-Gvir, que era, e ainda é agora de novo, né, um dos ministros mais radicais, ultranacionalistas israelenses, voltou para o governo nesse momento. Os ataques, eles começaram e Israel, inclusive, já eliminou, galera, o chefe de governo do Hamas e mais outras 3 lideranças do grupo. Mas se for contabilizar, pelo menos até o momento, tá? Em número de mortes, a gente fala em 413. Pô, um número muito importante. Segundo Israel, a ofensiva continuará de forma permanente e por todas as frentes. Tanto que, por exemplo, quando você observa ali algumas fotografias, imagens de satélite, você já consegue perceber que existem tanques israelenses posicionados na fronteira, o que deve ser, o que é, né, o indicativo que a força militar continuará também a fazer operações de maneira terrestre, ou seja, a volta da ocupação do território de Gaza. Enquanto isso, Israel garante que os ataques eles foram feitos somente contra alvos do Hamas e também da Jihad Islâmica. Ponto importante que eu tenho para compartilhar com vocês é que, de novo, havia uma pressão muito grande de grande parte da sociedade israelense, que, óbvio, não defende os movimentos extremos palestinos, não é isso, mas que também não vê com bons olhos algumas medidas do governo Benjamin Netanyahu, principalmente em relação aos conflitos, colocando que ele estava colocando os objetivos militares acima da defesa da população israelense. Por exemplo, como eu compartilhei, ainda temos 60 reféns. Com a volta dos conflitos, acho muito difícil que esses reféns sejam soltos ou que eles sejam liberados pelas forças ali da faixa de Gaza. Tanto que vários familiares passaram a protestar contra o governo Benjamin Netanyahu por ter voltado ao conflito. Independente disso, cara, a gente sabe que o Brasil, ele sempre teve uma visão muito crítica em relação a essa ofensiva israelense na faixa de Gaza. Historicamente, o Brasil sempre se posicionou a favor da criação do Estado palestino. E ontem a gente teve uma reunião, inclusive antes da finalização do cessar-fogo. O fim do cessar-fogo, né, os ataques de Israel, eles aconteceram no final da noite da segunda-feira. E essa reunião entre lideranças palestinas e lideranças brasileiras aconteceu no meio da tarde, assim, né? Vamos colocar aí do dia de ontem. Dentre outros pontos, o Brasil já tinha alegado, mesmo antes da finalização do cessar-fogo, que Israel está violando esse cessar-fogo e que, inclusive, tem como principal objetivo não estabelecer a paz, mas sim colonizar o território da Palestina, tecendo várias críticas. Alegou, por exemplo, que Israel fez uma suspensão da ajuda humanitária que violava o cessar-fogo e até mesmo cortou a energia elétrica. O que, de fato, galera, convenhamos, é verdade, né? O Israel falava que, olha, se o grupo não aceitar a minha proposta de adiamento de cessar-fogo para depois da finalização da Páscoa judaica, a gente vai limitar a entrada de ajuda humanitária. Só que isso, galera, é considerado como um crime de guerra. Você privar a população de alimento, de água, enfim. E aqui vamos tomar bastante cuidado, né? Ah, entendi. O professor, então, ele está criticando as atitudes israelenses porque ele defende o Hamas. Acho que é bem nítido, né, que o mundo não é 880. Então, não concordo, né, deixar bem claro aqui com a postura do Hamas, inclusive porque pela própria Constituição, pelo menos no nascimento ali da organização, o grupo não é que ele quer a formação de um Estado palestino. Ele fala que a Palestina tem que vir do rio ao mar, ou seja, não deve existir o Estado de Israel. Óbvio que a existência ou fortalecimento do Hamas também inviabiliza um processo de paz, assim como, claro, também as atitudes que Israel vem tomando. Cara, que convenhamos, não são críticas só minhas, são críticas de grande parte da população israelense e até mesmo de lideranças de Israel, que falam que grande parte das consequências do ataque do dia 7 de outubro foram também por conta de políticas do Benjamin Netanyahu, tanto que ele quer afastar algumas lideranças ligadas a essa parte de inteligência, de investigações do setor militar.
militar, alegando que está jogando contra o seu próprio governo. Mas algumas atitudes mais radicais do Benjamin Netanyahu, óbvio que não justificam o que aconteceu no dia 7 de outubro. Mas também a gente pode colocar que foi um motivador para que houvesse uma radicalização nos movimentos palestinos. Teve também, cara, a questão, né, o Brasil comentando sobre a Cisjordânia, em que vem aumentando o ataque dos colonos israelenses em assentamentos ilegais, que estão aumentando, intensificando o ritmo de construção, inclusive segundo palavras da própria ONU, e além de tudo, Israel lançou uma série de ataques contra campos de refugiados na Cisjordânia, o que também de fato é verdade. E lembrando que a Cisjordânia é considerada um território um pouco mais pacífico em relação à faixa de Gaza. Claro que houve um crescimento desses movimentos radicais na Cisjordânia? Acho que sim. Inclusive porque, quando você vê que não existe uma possibilidade de paz, fica mais fácil convencer a população, talvez de maneira errada, né? Mas que a solução radical, a solução violenta, seria a única solução possível. E também o Brasil apoiou uma proposta que prevê a saída completamente de Israel do território da faixa de Gaza e aprovou também, alegando, né, junto aos palestinos, ou deu apoio ao movimento da Liga Árabe, que previa um fundo de 53 bilhões de dólares para a reconstrução do território da faixa de Gaza e apoiava que tivessem novas eleições, inclusive sem a participação do Hamas. Não quer dizer que o Hamas vai ser destruído, eliminado, mas que não pode participar das próximas eleições e que tivesse um fundo internacional com a participação de países árabes, de membros dos BRICS, dos Estados Unidos, que juntasse 53 bilhões de dólares para a reconstrução do território de Gaza. Embora, de novo, isso seja muito simbólico e importante em favor dos palestinos, não acho que mude efetivamente alguma coisa, porque não vejo o Conselho de Segurança, Estados Unidos, ou até mesmo a Rússia, a China, enfim, fazendo algum tipo de atitude prática contra o que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Mas a gente teve, por exemplo, os Houthis, que são um grupo, inclusive, que vem dando um certo, entre aspas, trabalho para os Estados Unidos, inclusive com Trump fazendo uma ofensiva contra o Iêmen no final de semana e prevendo que as ofensivas não acabarão enquanto os Houthis ou não cessarem os ataques no Mar Vermelho ou até mesmo não forem eliminados, os Houthis declararam apoio e colocaram que vão expandir os seus ataques contra alvos também em Israel. Como você fala, né? Talvez eles não sejam tão poderosos assim, mas corajosos eles são. Eles alegam que estão disparando contra o porta-aviões americano, que é quase como se fosse uma cidade militar no meio do oceano, contra o USS Harry Truman. E agora alegam que querem também atacar posições de Israel, que com certeza é a maior potência militar do Oriente Médio. Um grupo que, lembrando, não consegue nem vencer a guerra civil no Iêmen. Quanto mais um conflito, claro, contra Israel e Estados Unidos ao mesmo tempo. Mas, de novo, faz parte do eixo da resistência e tenta demonstrar apoio aí para a causa palestina. Outra notícia, cara, bem importante, e talvez a mais importante que a gente tenha no dia de hoje, foi a ligação que durou cerca ali de 2 horas, né, pouco menos de 2 horas, entre Trump e Putin. Essa ligação já estava nítida que ela ia acontecer. Os porta-vozes de Estados Unidos, dos Estados Unidos, já tinham, da Rússia, perdão, dos Estados Unidos, já tinham deixado claro que ia acontecer, e ela de fato rolou. E vários pontos importantes foram estabelecidos. Talvez alguns negligenciados, mas até dá para entender. Não dá para os Estados Unidos alegarem que fizeram um acordo com a Rússia sem antes consultar o Zelensky. Então acho que deve rolar algum tipo de ligação, algum tipo de comunicação nesse meio tempo, para saber se as condições propostas Estados Unidos e Rússia de fato são aceitas também pelo lado ucraniano. Mas enfim, galera, dentre outros pontos importantes, os dois governos elogiaram demais, a Rússia inclusive colocando que foi um momento histórico e que o mundo agora é mais seguro sob a liderança de Trump e de Putin. Não vejo exatamente toda essa segurança, e também não é porque é o Trump e o Putin, se fosse, sei lá, Biden e Dmitry Medvedev, enfim, não sei se eu sinto muita confiança numa segurança do mundo, tendo Estados Unidos, Rússia, China, França, Inglaterra como principais atores da geopolítica internacional, é complicado, tá? E colocou também um acordo super importante de pausa, não em todos os setores, mas pelo menos em parte dele. Segundo a Rússia, Rússia e Estados Unidos, ataques à infraestrutura ucraniana serão cessados. Um meio cessar-fogo,
porque a gente sabe que a Rússia vinha fazendo uma série de ataques contra a infraestrutura de saneamento, mas principalmente contra a infraestrutura elétrica da Ucrânia, que em pleno inverno europeu é óbvio que compromete muito a questão da segurança, a questão social, enfim, né, todos os aspectos da vida da população ucraniana. Aparentemente, esses ataques serão cessados, compromisso dos russos. Inclusive, né, a Rússia colocou que ela pode interromper esses ataques, mas o cessar-fogo completo só acontecerá sob uma condição: quando o Ocidente, não falou Estados Unidos, falou o Ocidente, ou seja, entende-se também a União Europeia, tudo tal, cessarem o apoio militar e também logístico de inteligência à Ucrânia. Aí a gente pode estabelecer um cessar-fogo completo. Lembrando que os Estados Unidos, inclusive, tinham paralisado o momento, depois daquele bate-boca na Casa Branca, né, no Salão Oval ali da Casa Branca, e depois voltaram a apoiar a Ucrânia depois que houve uma certa aproximação, um pedido de desculpas do Zelensky em relação aos representantes americanos. Será que os Estados Unidos vai encerrar de novo esse compartilhamento de inteligência e equipamentos militares? É a questão. A Rússia, inclusive, garantiu que, além do controle efetivo sobre o fim dos ataques na linha de frente, é necessário também a Ucrânia interromper alistamento militar forçado, que é o que o Zelensky faz hoje no território ucraniano, e também ter que impedir o rearmamento das forças armadas da Ucrânia. Isso são condições mínimas e necessárias, não para a paz, mas sim para o estabelecimento de um cessar-fogo completo e não somente da infraestrutura. Foi acordado também que vão continuar negociações que podem causar o fim dos ataques no Mar Negro, lembrando que o Mar Negro é um mar super estratégico, não só para questões militares, mas também para negociações de grãos que impactam no preço dos alimentos e causam inflação no mundo, né? Então é importante que haja uma livre circulação de bens ali, principalmente commodities, produtos agrícolas, no Mar Negro, o mar super importante. Se vai rolar ou não, vão começar as negociações. E olha que interessante, pessoal, troca de prisioneiros, 175 para cada um dos países e também a continuidade das conversas, inclusive com a marcação de partidas de hóquei no gelo. Professor, mas que tontice, pô, o mundo em guerra e os caras querem marcar uma partida de hóquei? Pois é, essa reunião, ela não foi feita somente para discutir a guerra Rússia-Ucrânia, claro que foi o principal assunto, mas também a retomada das relações bilaterais entre os dois países. E geopolítica e esporte, inclusive com o assunto que eu amo, sempre andam juntos. Cara, de verdade, quando eu tava ali, né, preparando ali, lendo tal as notícias, veio na minha cabeça o momento histórico em que os Estados Unidos quiseram se afastar da República da China, ou seja, Taiwan, reconhecendo como a única China, e se aproximar da República Popular da China, ou seja, a China comunista, né, entre aspas, a China socialista, em que foi feita a tal de diplomacia do ping-pong, ou do tênis de mesa, né, para quem não gosta que chama de ping-pong, em que jogadores americanos foram disputar com jogadores chineses, num evento que ficou marcado como a retomada das relações bilaterais. Penso eu que Putin e Trump estão querendo usar uma similaridade no esporte que é praticado nos dois países, que é o hóquei no gelo, como uma forma aí de reaproximação. Confesso que ficaria curioso para saber o resultado desse evento esportivo, porque é claro que marca a reaproximação. Mas você imagina, galera, um russo ou um americano não querendo vencer o outro lado por todas as questões de rivalidade histórica e até mesmo contemporânea que existe entre esses dois países? Confesso que ficaria curioso para assistir esse jogo, mesmo não sendo um grande fã, né? Na verdade, não conheço muito sobre hóquei no gelo. Gostaria de saber o resultado. Ficou acordado também, galera, que o Putin, ele, como falei, né, vai assumir esse compromisso de uma resolução pacífica do conflito na Ucrânia e que vai devolver, como mostra que está querendo agradar os ucranianos, ou pelo menos se mostrar disposto a fazer a paz, devolver 20 soldados que estão gravemente feridos. Além disso, coloca também a criação de um grupo de especialistas, tanto pelo lado americano como pelo lado russo, para discutir aí o futuro da guerra e uma proposta de paz. Professor, então tivemos aproximações que foram sensacionais. Também concordo. Mas você não acha que ficou meio incompleto? Porque ontem o Trump, ele falava, por exemplo, que ia discutir questões, por exemplo, de ativos ucranianos, questão de usinas ucranianas.
possivelmente a usina de Zaporizhia, penso eu, tá? A mídia coloca, por exemplo, que o Trump estaria considerando finalmente reconhecer a Crimeia como território russo, embora o Erdogan, por exemplo, tenha reconhecido que a Turquia jamais vai reconhecer a Crimeia como território russo, sempre vai pertencer à Ucrânia. Mas os americanos consideram fazer essa mudança de postura. Falou, por exemplo, que de uma divisão de terras ontem, eu até compartilhei com vocês. De repente ele vem com um cessar-fogo meio mais ou menos ali em infraestrutura energética e talvez Mar Negro e uma partida de hóquei. Nada contra a partida de hóquei. Acho interessante para reaproximar. Mas é pouca coisa, né? Aí sai da informação, entra na especulação. O que para mim aparenta ser é que foram estabelecidos alguns avanços que talvez Rússia e Estados Unidos tenham concordado. Mas não dá para os Estados Unidos falar em nome da Ucrânia porque não tem procuração total. Então talvez os americanos comuniquem os ucranianos de algumas decisões que foram tomadas, vão ver se existe um aceite da Ucrânia ou se não existe, para aí divulgar mais informações ao público. E eu até esqueci de colocar para vocês que essa pausa nos ataques de infraestrutura, claro que interessa a Ucrânia, mas também interessa a Rússia, visto que um dos ataques mais efetivos que a Ucrânia conseguia fazer em relação à Rússia era justamente ataque contra a infraestrutura energética também, áreas de refinaria de petróleo, gasodutos, oleodutos, ou seja, pode ser até que um cessar-fogo, entre aspas, bom para o Putin. Inclusive o Zelensky, nesse momento, está na Finlândia, que é um país recém-ingresso na OTAN também, com uma grande rivalidade com os russos, inclusive disputas territoriais nas áreas fronteiriças, e garantiu que não... Isso sem citar a ligação entre Putin e Trump, tá? Mas citou que não dá para fazer um acordo de paz, uma possibilidade de paz, sem pensar nos territórios europeus. E, de fato, cara, isso é até verdade. O próprio Keir Starmer, por exemplo, ele anunciou ontem que existe uma coalizão dos dispostos, que está disposta a colocar até 30 mil militares em solo ucraniano, e o próprio Keir Starmer ligou para o Trump, antes da ligação que o Trump fez para o Putin, falando que o Trump deveria colocar a Ucrânia também nas negociações, ou seja, não age em nome dos ucranianos, mas sim em favor dos ucranianos e repassa as informações para o Zelensky. E aí, pessoal, será que o Trump virá com boas notícias para o Zelensky? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também uma notícia super importante, super relevante, acerca da derrota da Ucrânia em Kursk. Sim, os territórios eles estão praticamente eliminados. Todas as áreas, para falar assim, existem alguns pontos que ainda estão em disputa, mas praticamente todas as tropas que estavam em Kursk, que teve uma invasão em agosto do ano passado, uma invasão muito simbólica, porque simbolizou uma permeabilidade das fronteiras da Rússia. Poxa, a Rússia não é tudo isso. E talvez uma tentativa da Ucrânia de conseguir um apoio maior do Ocidente, vale lembrar que também representou um enfraquecimento da linha de defesa nas áreas que realmente importavam, como por exemplo a região de Donetsk e tal, mas para os ucranianos naquele contexto fazia sentido, até mesmo para eventualmente usar como uma moeda de troca. Essa moeda de troca não existe mais, ou como o Trump gosta de falar, não tem mais a carta na manga da Ucrânia, né? Que seria trocar o território de Kursk. Algumas fontes alegam que a Ucrânia já estaria atacando algumas posições em Belgorod, inclusive com algumas posições, algumas cidades, sendo evacuadas da Rússia. Isso não é confirmado, de novo, são especulações de algumas mídias, canais ali, né? Muito pró-Ucrânia, que caso haja confirmação, prometo que eu passo para vocês no dia de amanhã. E para finalizar, pessoal, a gente teve de fato a votação que eu tinha compartilhado com vocês, a última votação importante do atual parlamento alemão, porque agora no dia 25 vai ser alterado para uma nova configuração depois das eleições que aconteceram, com a participação da Alternativa para a Alemanha cada vez maior. A última votação importante, o parlamento alemão aprovou, e com mais de 2/3 do parlamento, porque era uma mudança super importante na própria Constituição do país. Basicamente, o que ficou garantido foi a criação de um pacote de 500 bilhões de euros que vai ser utilizado para infraestrutura, principalmente infraestrutura militar, mas não só. A gente sabe que a Alemanha vem passando por uma estagnação econômica e a Alemanha talvez veja nesse momento que você tirar um pouco as amarras ambientais, as amarras sociais e até mesmo as amarras fiscais para aumentar os investimentos seja uma forma de recuperação econômica. Professor, a Alemanha tem espaço para isso? Pela relação dívida-PIB, aparentemente sim, o que não é o caso de vários países europeus, mas o caso da Alemanha, aparentemente a situação um pouco mais confortável numa tentativa de reaquecer a economia. O que eles fizeram foi tirar
tudo que é gasto militar da questão do déficit público, ou seja, a gente não vai mais encarar, né, o setor de defesa dentro das regras de controle da dívida. Além desse pacote de 500 bilhões, deve ter no futuro próximo também, segundo o parlamento, talvez não esse, mas o próximo, a aprovação de um novo pacote de 200 bilhões de euros, aí sim, focado não em infraestrutura geral e também da defesa, mas só em modernização das Forças Armadas Alemãs. Um pacote de 200 bilhões de euros. Friedrich Merz, que é o futuro chanceler da Alemanha, garantiu, pessoal, que essa guerra que vem sendo travada, não é somente contra a Europa, aliás, contra a Ucrânia, mas contra todo o continente europeu. Vale lembrar que hoje a Alemanha ela tem um orçamento militar próximo de 86 bilhões de euros, que coloca ela no 5º maior orçamento militar do planeta. E que conseguiu, segundo Macron, o destacamento de alguns caças nucleares que vão ser destacados no futuro próximo para bases militares alemãs. A Alemanha, de fato, assim como Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, estão bastante preocupados com uma eventual guerra. A Europa está se rearmando. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.